Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Alô você, estamos nós aqui de novo para aquele nosso bate-papo que combinamos há 4 semanas atrás. Com o Valdenir, que a gente está brincando aqui com ele, que é o convidado que convida. É Valdenir e seus convidados falando especialmente aqui para o Movimento Espírita em Foco. Já falamos de vários assuntos aqui. Se é preciso, é possível em tempo de crise nós termos serenidade. Já falamos sobre várias coisas. Como é que a gente faz projetos, né? O que é fazer projeto para o ano novo? O que significa projetar coisas para o ano novo? Pensar bem se esses projetos são reais ou se são, né, os nossos devaneios, para não ter grandes decepções quando o ano termina e você vê que nada daquilo foi realizado. E hoje nós vamos falar de um assunto que é de extrema importância. O mundo precisa avaliar essa questão, porque muitas coisas que atingem grandes grupos só atingem porque um dos assuntos que vai ser tratado hoje ainda faz parte do psiquismo da humanidade. Por isso, para os nossos amigos aqui se prepararem, a Thaísa Moreno, te agradeço a sua participação, Thaísa, muito obrigada. O nosso querido Valdenir Cruz, nós vamos conversar sobre egoísmo e desprendimento. Todas as filosofias religiosas falam que nós precisamos aprender a ter desprendimento, mas, na verdade, de verdade mesmo, nós ainda somos extremamente egoístas. Então, nós precisamos ver como é que se equilibra o fel dessa balança, né? Para a gente ter o que ainda faz parte do nosso psiquismo e poder adquirir essa virtude nova do desprendimento, né? Diz alguém aí que é muito mais fácil você, né, adquirir uma virtude do que você perder um vício. Então, a gente pode até adquirir a virtude e tentar manter o vício sob controle. Para isso, nós vamos aqui adoçar a nossa alma, o nosso coração com uma mensagem linda. Robinson Ribeiro, com corrente do bem, a corrente que a gente precisa aprender a fazer girar. Buscar a paz, cativar um amigo, oferecer o meu melhor sorriso a quem vem de lá, fazer o bem o quanto eu puder, ter a plena consciência de que para tropeçar na vida basta estar de pé, não desanimar. Depositar igualdade por onde eu passar, deixar a fraternidade em minha alma morar, incentivar a alegria, poesia, ir além, ser a diferença na vida de alguém. Vamos plantar as sementes de um mundo melhor, fertilizar o terreno pros nossos que vêm e gotejar esperança na seca da dor. Seja você mais um elo também. Vamos plantar as sementes de um mundo melhor,
fertilizar o terreno pros nossos que vêm e gotejar esperança na seca da dor. Seja você mais um elo também nessa corrente do bem. Então, vocês entenderam que nós precisamos fazer parte dessa corrente, todos nós? E com egoísmo a gente consegue? E aí? A palavra agora está franqueada à nossa querida Thaísa Moreno e ao Valdenir Cruz, porque a mensagem foi proposital para que eles pudessem iniciar o nosso bate-papo. Como sempre, eu vou deixar as damas, as damas começarem. Eu sempre deixo as damas começarem a conversa. Que isso, um prazer mais uma vez estar aqui na rádio. Obrigada, Cláudia, Valdenir. É um tema muito intrigante, como você bem disse, né? A gente tem muito que treinar sobre essa questão do egoísmo, tem muito que treinar para limpar essa chaga que ainda vive em nós, né? Não podemos ficar lavando nossas mãos o tempo inteiro, vendo as coisas acontecer sem fazer nada. Então a gente precisa, cada um, dentro das suas habilidades, dentro das suas potencialidades, fazer a sua parte, né? E isso é uma forma de caridade primeiro consigo, né? E isso a gente vai estar eliminando o egoísmo dentro da gente aos poucos, gradativamente, sem ficar apontando, né, o dedo para o vizinho, para o parente, para o amigo, porque se cada um fazer a sua parte, aí sim vamos fazer a diferença, né? É interessante que lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu até decorei porque é 11:11, então fica mais fácil de decorar, né? Tem uma mensagem do Emmanuel que fala sobre o egoísmo. E a Cláudia lembrou aqui no início, o egoísmo ainda faz parte de um planeta em expiação e provas. Não podemos exigir ou querer que todos os habitantes do planeta Terra não tenham mais egoísmo. Isso ainda faz parte do nosso estágio evolutivo. Apesar de ser, como lembrou a Thaísa e lembra o Emmanuel lá nessa mensagem, apesar de ser a chaga da humanidade. Então, ainda é uma chaga, e eu boto um adjetivo nessa chaga. Normalmente eu pego o texto do Emmanuel e boto um adjetivo. É uma chaga purulenta. É uma chaga que ainda nos mostra as entranhas, as nossas entranhas ainda com muitas coisas ruins ainda a serem transformadas. Mas a gente diz isso não é para desanimar ninguém, não é para tirar ninguém do caminho, é o contrário. Nós já caminhamos muito. Sim. Nós já evoluímos muito e estamos evoluindo com toda certeza. E a pergunta aí, o egoísmo e o desprendimento, dá para se equilibrar? Dá. É claro que tem uma hora que essa balança vai equilibrar. Ainda, num planeta de expiação e provas, a tendência é que esse braço da balança, esse prato da balança, que tem o egoísmo, ainda pese mais. Porque estamos, de novo, né, num planeta de expiação e provas, com espírito de terceira ordem. Então, isso é natural. Mas ele já teve muito mais pesado. Ele está subindo aos poucos. E a tendência é inverter esse processo. Aí saiu do desequilíbrio total. É chegarmos ao desequilíbrio total para o lado do desprendimento. E o egoísmo está simplesmente zerado. É um esforço que nós precisamos fazer. Mas eu sempre lembro aqui, eu tenho lembrado aqui nos programas da Cláudia, e lembro quando eu tenho oportunidade de dizer, não é para eu olhar o egoísmo da Thaísa ou da Cláudia. Eu não vou tirar, não vou transformar, não vou mudar o pensamento, a psique de ninguém. Eu preciso olhar para o meu umbigo, né? Para a minha psique e me perguntar o que eu estou fazendo para equilibrar, por enquanto equilibrar, para haver um equilíbrio de igualdade até de egoísmo e de desprendimento. Mas o que eu estou fazendo para desequilibrar no lado positivo da coisa? Isso. Porque às vezes eu espero que o outro faça.
Eu não fiz porque o outro fez aquilo. Eu não fiz porque o governo fez aquilo. Eu não fiz porque a lei fez aquilo. Então, eu fico sempre arrumando um culpado, um bode expiatório para as minhas dificuldades. E o convite é, nesse ano que se inicia, está se iniciando, é nos preparar para essa transformação, para essa mudança que está a caminho e, como eu digo, sempre já um bom pedaço do caminho andado. Não tenhamos dúvida que já temos um bom pedaço do caminho andado. Falta muita coisa? Claro, falta um caminhão de caminhos para caminhar, né? Falta muita coisa. Um caminhão aqui no caminho grande, né? Não é só o caminhão de transporte, um caminho grande, ainda falta muita coisa para caminhar. Mas já temos consciência, já começamos, já sabemos, já conhecemos o caminho, temos as ferramentas, que a ferramenta é o Evangelho, não tem outra ferramenta. Então, fica agora faltando a nossa vontade, a nossa decisão. Quando nós estávamos preparando esses 4 bate-papos, né, que nós desenvolvemos aqui durante esse mês de janeiro, várias situações influenciaram para que fossem escolhidos os temas. Esse último, sobre o egoísmo e sobre o desprendimento, para nós, ela foi assim alavancada porque eu estava ouvindo uma palestra que não era, na verdade, uma palestra espírita, mas era uma palestra interessante sobre autoajuda, etc. Eu estava ouvindo, porque estava com uma amiga em casa até que queria ouvir essa palestra, então eu cordialmente fiquei junto com ela assistindo. E eu sei que essa história, porque eu já ouvi essa história contada de outras formas, mas a história é mais ou menos, resumidamente, o seguinte. Havia uma ilha onde moravam todas as virtudes. E um dia, houve um grande incêndio nessa ilha. E as virtudes, claro, né, entraram naquela questão, todos nós entramos nessa questão, acabamos de passar por isso com o advento da pandemia em 2020, encontrar as saídas não foi fácil, mas Deus propõe e dispõe de todas as coisas. E tão rápido quanto a pandemia chegou, a ciência respondeu. Talvez na história da humanidade nunca uma questão e um processo tão sério, tão letal quanto foi a questão da SARS, né? A questão do corona, teve uma resposta de combate que não é a resposta de destruição. Isso que eu acho interessante, porque a ideia não é extinguir de vez, porque não vai ser tão fácil assim, mas manter sob controle, que é isso que a vacina faz. Então, nunca na história da humanidade nós experimentamos as duas coisas tão rápido. Chegou a tragédia e chegou a resposta de como colocar essa tragédia sob controle. Então, nessa historinha, essas virtudes estavam buscando uma forma de sair daquela ilha, porque havia uma outra ilha adiante, para onde elas podiam se transferir. Então, todos começaram a buscar suas formas de sair daquele lugar e ir para o outro. E, no meio dessas virtudes, surgiu uma que ficava o tempo inteiro ajudando uma a pegar um barco, remando até lá e voltando depois para buscar outra. Enfim, o tempo inteiro essa virtude estava carregando as pessoas de um lado para o outro, indo buscar mais dentro da ilha quem estava preso por conta do fogo. E todas as virtudes iam aceitando a ajuda, foram chegando lá, mas quase ninguém perguntava, ou ninguém perguntou quem era aquela virtude. No final, quando todas estavam salvas na segunda ilha, e ela foi a última a chegar, uma das virtudes retorna e pergunta assim: nossa, você fez tanto, né? Você trabalhou tanto, você se movimentou tanto, sem perguntar, sem falar, simplesmente se doando, se oferecendo, mas eu não sei quem é você. Quem é você? E ela respondeu: uns me chamam caridade, outros me conhecem por fraternidade. Não existe desprendimento sem fraternidade. Se você não se colocar no lugar do outro, não tiver essa percepção do que você poderia ser aquele que necessita da mão estendida, do olhar, você não consegue ser fraterno. Então, essa historinha eu já a vi sendo contada utilizando-se de uma outra virtude. Mas essa de tirar do incêndio inesperado que chega e ia destruir a moradia das virtudes, e essa única queria salvar todas, e foi a última a chegar na Ilha Nova, e ela não era conhecida pelas demais. Alguém perguntou quem era ela, que trabalhou tanto? Talvez seja uma boa
questão para nós pensarmos como equilibrar essa balança de sermos egocêntricos, como ainda somos. Nós gostamos muito de nós mesmos. Aliás, também precisamos gostar de nós, porque se eu não me amar, ninguém me amará. Então, é preciso, mas é preciso ter um controle para que você possa ter desprendimento. E aí, o que é que vocês dois acham? Eu também, quando você estava contando a história e falando do desconhecimento, eu me lembrei lá do capítulo 13 do Evangelho, né, que tem como título "Não saiba a mão esquerda o que faz ou o que dá a mão direita". E daí essa é interessante, porque o Evangelho inteiro é caridade. A doutrina espírita toda é caridade, né? A doutrina cristã se resume toda em caridade. Tanto é que a tradução da carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala ainda que eu tivesse o dom da profecia, eu falasse todas as línguas, etc, etc, se eu não tivesse amor para algumas traduções, mas para outras, para o nosso Evangelho da FEB, Tivesse caridade. Caridade. Então, a caridade está permeando, ela permeia toda a doutrina cristã. Sem caridade, aí o capítulo 15 do Evangelho, né? Capítulo logo a seguir, fora da caridade, não há salvação. Mas a caridade é, como Paulo escreve lá aos Coríntios, né? É discreto, não é invejosa, não é ciumenta, não se exalta por si própria, ela é calma, é serena, equilibrada. Então, ela tem todas as virtudes, todas as outras virtudes estão inseridas. Então, a caridade, em realidade, que a gente pode dizer, caridade ou amor, é o resumo ou é o conjunto de todas as demais virtudes. E claro que para eu ter caridade ou para eu ter amor, eu preciso começar pelos seus componentes. Eu não posso ser o todo, né? Eu tenho que ser o seu componente. Os componentes do amor são respeito, fraternidade, né? Empatia. Amor, empatia, né? São essas situações, Sim. componentes que formam o conjunto ou que formam a virtude. E Caridade, o amor. Às vezes o sujeito até que tem a virtude da caridade, ele nem se reconhece como um sujeito que faz caridade, que tem fraternidade. Né? Quando você falou do desconhecido, por vezes quem faz a caridade é tão inato, vamos assim dizer, não é inato, mas é como se fosse inato daquele sujeito que ele faz. Ele simplesmente faz. E isso é bem interessante, Thaís. Eu vou fazer um comentário, gostaria de ser complementado, que é a questão do desprendimento, né? Que nós estamos tentando aqui bater um papo sobre isso. Porque quando se fala em caridade, a caridade, como todas as outras virtudes, assim como os defeitos, é altamente banalizada socialmente falando, né? Sim. Que as pessoas falam disso quando, na verdade, não é aquilo que está sendo feito. Então, as pessoas confundem fraternidade e caridade, por exemplo, com beneficência, né? É Natal sem fome. Aí hoje eu vou Ou numa catástrofe, né? Uma catástrofe. Vou comprar hoje uma bolsa básica, vou entregar ali, porque aquela casa ali faz caridade. Ela vai levar para aquela casa fazer caridade. O desprendimento tem a ver, no meu entendimento, com empatia. Você se colocar no lugar do outro. Você saber que se você estivesse naquela situação... Como você gostaria de ser tratado, como né? você gostaria de ser tratado. Eu acho que quem trabalha com humanas precisa, antes de toda e qualquer coisa, aprender isso. Você não está ali fazendo nenhum favor, você escolheu estar. E uma vez que você escolheu estar, você tem que saber que quem está te olhando, quem chega para você, espera uma resposta. E às vezes não é a resposta que você quer dar, mas é a resposta que a pessoa precisa. E até para você dar aquela que deve ser a resposta correta, você tem que ter essa empatia para saber como você vai responder, para que a pessoa não se sinta degradada pela sua resposta. Então, nesse momento em que nós precisamos adquirir uma virtude, o mundo precisa adquirir essa virtude, né, de ter essa empatia, de ter esse olhar fraternal. No início desse ano, nós fomos convidados para fazer uma palestra ainda virtual, e eu comecei a palestra falando de uma coisa, depois foi na casa do João, ele falou, de onde você tirou essa ideia? Que eu falei para ele, olha, 2020, 2021 foi muito difícil para nós ficamos isolados, etc e tal, e houve uma parcela da sociedade que até expondo sua saúde, em risco a saúde da sua família, fez com que o mundo continuasse girando. Funcionando, né? Essa parcela dessa sociedade que a gente olha, até hoje com desprezo, eu não vejo nenhum condutor de veículo que não olhe atravessado por um motoqueiro.
Quando eles vêm naquela maluquice dele, que falta alguma coisa na escola de motoqueiro que não ensina o cara a estar no trânsito. Mas sem eles, sem os motoboys que batiam na sua porta com a comida do mercado, com o pão A farmácia. da padaria, sem a farmácia, o que teria sido de nós sem essa parcela de trabalhadores? Então, a gente olha o lado negativo. Mas eles foram a mola propulsora que girou o mundo, pelo menos, não sei nos outros estados, mas vamos pensar aqui, Rio de Janeiro, fez girar. E aí vem no Evangelho falando da caridade do tempo, né? Então, a caridade do tempo, porque óbvio que todos precisavam trabalhar, nós também precisávamos trabalhar, mas às vezes a gente fala desse desprendimento, que o nosso tempo também pode ser desprendido para fazer caridade. Exatamente. E a gente não pensa nisso. A gente, quando fala caridade, né, quando a gente pensa egoísmo, egoísmo porque eu não dei a cesta básica do Natal para alguém, eu não vesti uma criança no Natal. A questão não é essa. A questão é durante a vida inteira, é durante o ano inteiro, durante o decorrer do seu dia, você saber se desprender dos seus valores e olhar para aquele sujeito que é invisibilizado pela sociedade, que é marginalizado pela sociedade. Então, fazer caridade não é algo extravagante, tem que precisar cair uma barreira, enchente em algum lugar para eu fazer caridade. E aí sim, eu me desprender do meu egoísmo. Não. Eu fazer esse lado caridoso são simples coisas. Crescer. É olhar para alguém, né? Que às vezes a pessoa vai te dar um papelzinho, uma bala no ônibus e falar que está vendendo. E eu olhar minimamente para a pessoa, mesmo que eu não queira comprar a bala. Mas eu olhar para aquela pessoa, para aquele sujeito que é invisibilizado pela sociedade. Precisa ser visto. Aí, respondendo ao João Luiz, eu falei, olha, tirei essa história para fazer essa palestra de duas situações que a televisão mostrou. Uma, em São Paulo, uma senhora que morava sozinha, que começou a fazer compra no supermercado, e era sempre a mesma motoqueira, era uma mulher que levava a tal da compra, devia ser o roteiro dela. E ela começou a perceber quando ela passou a olhar, porque era sempre a mesma, aí chamou a atenção. Né, uma preocupação, uma tristeza, dificuldade, ela conversa com essa mulher. E qual era o motivo daquela tristeza no olhar? O receio que ela tinha filhos, não tinha marido, precisava criar os filhos, então andar na moto, levar as coisas, não sei se era moto ou se era bicicleta, foi uma coisa que surgiu na pandemia para ela e ela foi fazer. E a moça perguntou, mas aí isso vale a pena? Ela falou, depende, o patrão paga muito pouco. Às vezes até para conseguir um álcool para limpar as nossas mãos na hora de... Né, receber o dinheiro, passar o cartão, é difícil porque ele não quer dar e a gente tem que fazer. Custear, e eu preciso levar alguma coisa para os meus filhos em casa. E aí essa senhora pediu uma determinada compra e quando ela chegou para fazer a entrega da compra, a senhora foi lá, fez o pagamento no cartão e falou, pega, é seu, é para você e para os seus filhos. Porque eu sozinha, sem vocês, eu não sei o que teria sido de mim presa em casa. E em contrapartida, na mesma semana, a televisão mostrou um senhor, provavelmente uma pessoa bem desequilibrada, aqui no Rio de Janeiro, que tinha colocado o motoqueiro abaixo do chão, xingou de tudo quanto era nome, não sei mais o que, porque achava que o motoqueiro tinha a obrigação de fazer aquele serviço para ele e não tinha que ser bem tratado, não. Tinha que ser tratado feito um cachorro de rua. Então, essas duas coisas antagônicas, eu falei para ele, me fez pensar na palestra sobre essa questão de como nós somos egoístas e como nós não temos desprendimento. O dela, que entendeu aquela mãe de família em São Paulo, e da pessoa desequilibrada aqui no Rio, que maltratou a ponto de virar um caso de polícia. Né? Mas é para você ver, é interessante como é o nosso olhar. Extremos, e é o olhar da sociedade. Esse caso, onde o rapaz desrespeitou o outro, foi para a televisão, foi para o jornal, foi para o canal, todo mundo ficou sabendo. O caso que a moça que doou os bens... Eu vi na internet. Pois é. Facebook, Instagram, ninguém soube. Não dá ibope. Não dá ibope. Nós ainda somos viciados em coisas ruins. Sim. É como disse Jesus, onde há podridão, as águias se juntam. Sim. Nós ainda temos um aspecto meio de corvo, né? De rapina, de gostar das coisas ruins. E 2023, meus amigos, nós precisamos aprender a lição, porque a pandemia veio para nos dar uma lição. Se nós não aprendermos essa lição que foi tão dura e estamos na transição planetária... Eliminados. O que será que virá mais para frente? Enquanto a gente pensa um pouco sobre isso, não saia daí não, fique conosco, nós vamos dar uma pequena pausa e nós voltamos já já. Você está ouvindo
Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. E nós estamos de volta, conversando sobre egoísmo e desprendimento. E como nós estamos aqui com dois convidados que sabem muito sobre o assunto, eu passo a palavra para os dois para que eles possam bater um papo entre si, obviamente dirigido a vocês, de como é importante a nossa luta íntima como indivíduo, como sujeito, para que nós possamos fazer a diferença, porque, como disse Joana de Anjos, quando um homem cai, a humanidade cai com ele, mas quando um homem se levanta, essa humanidade inteira pode se levantar com ele. Eu fiquei pensando na questão histórica do sujeito, vamos dizer assim, né, o termo, de ser egoísta. O que faz esse sujeito ser egoísta, né? A gente não pode esquecer de olhar essa visão histórica, familiar, que pode ter muita influência no comportamento dele nos dias de hoje, né? Às vezes a gente vê crianças, né, com determinado tipo de comportamentos egoístas. Mas uma criança não nasce egoísta, né? Como diz Nelson Mandela, ninguém nasce odiando alguém, né? Então, existem crianças que, por vezes, têm exemplos dentro de casa, né? De egoísmo, ou tem exemplos de desprendimento, e aí se torna um adolescente, um adulto, que seja desprendido, né? Que seja menos egoísta. Então, acho que é importante, né, o olhar da psicologia com essa visão, né, de entender por que esse sujeito é egoísta, se torna um adulto egoísta. Então, não dá para deixar de olhar a visão histórica familiar dessa criança, né, dessa família, desse contexto em que ele vive. Eu fiquei pensando nisso, Valdenir. Tem toda razão. Nós sabemos que o meio não faz o homem. Não faz o homem. Mas o influencia enormemente. O meio influencia com toda certeza. E nós ainda trazemos, como pais, como educadores, como avós, no meu caso, né, já avô, trazemos em nós esse egoísmo. E não temos como esconder, porque eu posso até tentar disfarçar, eu posso até não falar, mas os meus gestos, os meus comportamentos, as minhas atitudes vão mostrar o meu egoísmo. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e um pouco sobre isso. E ela estava falando sobre egoísmo. Eu adoro comer, disse ela. E eu faço um pudim, eu como sozinho antes das pessoas chegarem. Eu falei, mostrou para os filhos, ou mostrando para os filhos, para os familiares, essa ideia. Não partilhar, né? Do não partilhar, do egoísmo. Então, o meio influencia? Sim, com toda certeza. O meio influencia muito. Mas o que eu estou falando isso aqui é para que nós, de novo, olhemos para nós. Onde eu estou, pelo menos eu gosto muito dessa parte de olhar para mim. Onde eu estou sendo egoísta? Como é que eu posso mudar em mim esse aspecto egoísta? E não é, gente, eu não sou o egoísmo, tá? Eu não sou o egoísta. Eu tenho momentos... Ou estou, né? Mas eu gosto mais até eu tenho momentos, situações em que esse egoísmo ainda fala mais alto. Ainda se mostra vivo, ativo. Né? Se me permite, Sim, você falou da questão da comida, né? Eu fiz uma viagem para São Paulo e tal, e a gente conheceu um lugar e que tinha donut. E minha filha olhou, nossa, eu quero um donut, mãe. Eu vejo nos desenhos donut, mãe. Eu queria comer donut, mãe. E aí até que minha irmã comprou o donut. Só que tinha várias pessoas ao redor. E aí ela, muito educada, muito caridosa, ofereceu. E todos quiseram provar. Daqui a pouco a cara dela murchou. E eu falei, o que houve? Todo mundo aceitou. E eu não senti o gosto do donut direito. E aí eu respirei e falei... Senhor, o que eu faço? E eu fui e comprei outro donut e falei, guarda, filha, come depois. Mas ela foi caridosa em partilhar. E aí, ou seja, ela não foi uma criança egoísta, mas em certo momento ela sentiu que, poxa, não é justo, né? Ela não está sendo egoísta, ela está sendo caridosa. E aí, ou seja, ela não foi uma criança egoísta, mas em certo momento ela sentiu que, poxa, não é justo, né? Ela não está sendo egoísta, mas em certo momento ela sentiu que, poxa,
Até Caramba, porque é um docinho pequenininho, né? Então, esse limiar da caridade, do egoísmo, né? E lembrar também, já conversamos inúmeras vezes aqui sobre a Núbia, né? Que é a filha da Thaís. Ela tem 8 anos. Então, é natural que as crianças sejam egoístas. Elas têm essa característica do egoísmo. O que não dá, ou que não deveria, é os pais alimentarem isso. Reforçarem E até esse porque aspecto. elas estão ainda nessa fase da construção Sim. do eu, né? Sim. E isso é construção. Eu dividir, separar o meu, eu quero o meu. Isso é construção de personalidade, que vai passar por esse período de infância, até a adolescência, pelo menos, ela está em construção. Então, não podemos esquecer isso e querer exigir que uma criança tenha um desprendimento de um adulto. A gente ensina isso até com palavras simples. Ó, primeiro eu, depois os outros, né? Eu ouvi muito isso quando criança. Então, o que é esse primeiro eu? E aí a gente vem falar de autocuidado, de autoamor quando chega na vida adulta. Mas o primeiro eu não é uma questão egóica em todos os momentos. É uma questão de, como você falou, eu preciso me cuidar, né? Antes de cuidar de alguém, antes de partilhar para alguém. Mas muitas tiram de si para dar para o outro, né? Se desveste para vestir o outro. Mas enquanto criança é um trabalho muito árduo, né? Fazer entender o que é egoísmo e o que é desprendimento. É verdade. Por isso que nesse início de ano é tão importante que nós façamos essa catarse em todos nós, né? Eu tenho projetos? Tenho. O que é que eu vou fazer? O que é possível? Até onde vai as minhas possibilidades de tentar essa realização? Se eu estou sendo egoísta, né? Ou Com os meus planos, se né? eu estou sendo egoísta com meus planos, porque na realidade nós temos muito medo do apontamento dos nossos defeitos. Mas eles existem. E eles existem numa forma de nos ajudar à reeducação espiritual que nós precisamos fazer, que está para além da educação social convencional. Então, no início de ano em que a gente para pensar, essa é a última semana do primeiro mês, então ainda vem aí mais 11 meses pela frente. Falar agora, nesse momento, de que o egoísmo existe, reconhecer que ele é algo real na nossa psique, que ele é algo real no nosso comportamento como sujeitos integrantes de uma sociedade. Quando nós abrimos, às vezes, a nossa fala e todos nós somos sujeitos de direito, então nós temos direito a isso ou direito àquilo. Só que nós esquecemos que essa frase ela deveria ter uma complementação. E tem. Porque o direito do outro, né? E tem. Mas só que nós não não olhamos. fala. A gente engole. Eu sou o sujeito do direito, mas também o sujeito do dever. Do dever. A gente engole esse pedaço. Essa parte, ela desaparece porque as dificuldades de se estar numa transição planetária tão severa como essa que a Terra está vivendo. Ai, meu Deus do céu, está descongelando tudo, o aquecimento global está fazendo isso, está fazendo aquilo. Então, a gente vai ficando naquela história. Bom, peraí. Cadê o cara que devia estar cuidando de tudo isso? Ele não está cuidando mais. Então, a gente começa a tentar se cuidar e, às vezes, nesse se cuidar, é a farinha pouca, primeiro o meu pirão. Meu pirão primeiro. É essa compreensão que a gente ainda não faz. De saber até que ponto eu estou fazendo para o outro, né, me desprendendo para o outro, mas sem deixar de olhar para mim. Exatamente. Porque a primeira caridade que devemos fazer é conosco. É conosco. É igual, né? não adianta você ir para a rua e levar sopa todo dia, e se na sua casa, na sua família, no âmbito do primeiro núcleo da sociedade, que é a família, se você não tiver esse mesmo olhar... Às vezes um parente muito mais próximo está necessitado e você não está vê. vendo. Ah, mas ele não me falou nada. Sim, ele também ainda é orgulhoso, ele também ainda é envergonhado. A pessoa em situação de Você rua tem também que não olhar. falou para você, Não, né? mas você vê. Mas você vê, né? Essa coisa de se cuidar, tem uma historinha que todo mundo já ouvimos N vezes, mas que vale lembrar, é aquela coisa da máscara do avião. Adoro. Né? Se você está viajando. A menina lá diz, né? Se despressurizar, máscaras cairão. Primeiro, use em você, para depois usar nas pessoas com que você esteja cuidando. Idosos, crianças, doentes, enfim. Porque se você não se cuidar, Você não terá ali força, né? você perde o oxigênio, você desmaia. Em fração de segundos. Em fração de segundos. E não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém. Então, essa autoajuda, ela é fundamental. Sim. O que a gente não pode confundir é autoajuda com egoísmo.
com não desprendimento. Porque às vezes a Cláudia brincou aqui, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, farinha pouca, vamos dividir. Não é isso que fazem as mães? A mãe não divide uma bala quando ela tem 2 filhos? Bota lá e pega a faca. Ela pega a faca, parte no meio, dá um pedaço para cada um e fica sem? Normalmente? Isso é despendimento. Eu gosto do texto da Carolina Maria de Jesus, né? Que ela tem o quarto de despejo, né? E tem situações como essas que ela simplesmente divide, tem um pão, divide para os filhos, e os filhos dizem que ainda estão com fome. Ela toma um gole de café e divide o pão que seria dela para os filhos. Então, assim, é um desprendimento, óbvio, que a gente diz que, mas é porque ela é mãe, né? A mãe é assim. Não, eu tive uma professora que ela dizia, existem mulheres que nasceram até para ser mãe, outras nem tanto. Então, claro que a essência como mãe faz ter um certo desprendimento quando você veste a camisa do papel de mãe, desse papel social de mãe. Mas a gente pode também vestir a camisa do papel social de pessoas cristãs. Exatamente, até porque como espírito, né, no processo de entender e aceitar que somos reencarnacionistas, eu posso não ser mãe agora, mas já fui mãe antes. Sim. E o espírito, ele adquire essas informações, adquire essas posturas e comportamento ao longo das suas existências. Isso faz parte do meu patrimônio. E o papel social é diferente hoje, né? Exatamente, tem que fazer parte do meu patrimônio. Então não é porque eu não estou que eu não sou. Uhum. Eu não estou agora mãe. Então, vou dizer, é porque ela é mãe, sim. Eu Toda não estou mãe, não, mãe, toda mãe não. Mas tem que estar aqui, tem que estar na mente, no ser que pensa. Tem que estar no ser espiritual essa questão de você saber se doar, de você ser desprendido, porque você não está agora, mas você já foi. Essa visão crística, né? Até hoje, na passagem onde Jesus faz a partilha, a gente fica, meu Deus, como assim, né? E aí a gente diz, quem partilha multiplica. Exatamente. Né? Já diz o filósofo. E por que a gente não pode aprender isso? Né? Isso teria que ser de grade curricular. Né? Isso é tão importante. Na escola, isso é tão nas instituições. Isso é tão importante que, assim, eu vou te dar, assim, rapidamente aqui o meu entendimento. Eu acho que aquela lição que ele dá, que não é com um indivíduo, mas é com uma pequena sociedade que eu estou acompanhando, foi para justamente dobrar o egoísmo e colocar o desprendimento. Porque, obviamente, ele não derrubou nenhuma lei, não fez aparecer peixe nem pão. Mas, naquela época, o que é que se fazia? Você ia a pé para os lugares, porque nem todo mundo podia ter um jumento, um burro, um cavalo, então, só se você fosse da alta sociedade, e não tinha McDonald's na esquina. Então, você saía de casa, o seu farnel estava dentro dos seus vestidos, o judeu levava dentro dos seus bolsos. Parou todo mundo, ficou todo mundo esperando para ver qual é. Como é que vai ser a comida? Mas quando ele manda colocar no cesto, isso desperta o desprendimento. Todo mundo coçou o seu bolsinho ali, colocou seu peixe seco, seu pedaço de pão, tudo junto deu uma grande quantidade. Quem tinha mais, quem tinha menos, acabou igualando, e igualando deu para dividir para todos. Então, ele não fez um milagre. Nós não vamos fazer um milagre de consertar uma sociedade que está quebrada. Mas nós precisamos ter esse desprendimento de poder consertar aquilo que é possível, ou pelo menos, se não consertar, não temos esse poder, ajudar no conserto. Fazendo a nossa parte. Fazendo a nossa parte. Às vezes a gente confunde as coisas e acha que... Eu sempre digo aqui também, em situações, eu sempre digo, o pior inimigo do bom é o ótimo. Então, quando eu não posso fazer o ótimo, aí eu não faço bom. Como eu não posso fazer o ótimo, eu não faço bom, eu acabo não fazendo nada. E tem uma página do Emmanuel, num desses livrinhos aí, Vinha de Luz, Pão Nosso, eu não lembro qual de cabeça agora, que ele fala dessa multiplicação dos peixes. E ele fala que mesmo a minha migalha pode ser multiplicada e será multiplicada, né, por Jesus, aí ele usa lá o termo, né, é multiplicada pelo Mestre, a partir do momento que eu me disponha a colaborar, doar essa minha migalha. Então, eu não posso. Qualquer coisa que tivermos, a gente tem muitos exemplos, o cristianismo é rico nesses exemplos, né? O óbolo da viúva é outro lá, que ele fala, né, de aquela moedinha valeu mais do que um saco de dinheiro. Então, pela vontade de ajudar, de colaborar. Sim. O desprendimento estava houve desprendimento. Eu não doei o que estava me sobrando. Eu doei o que me fez falta. Mas eu doei. Então, esse cuidado é que nós precisamos ter de novo. Me permitam repetir. Mas é olhar para mim.
o que eu estou fazendo para imitar aquela viúva, para imitar aquela história que conta lá no Evangelho também, que ele fala que um homem deitou, Deus mandou vigiar, observar 2 homens, o que eles faziam. Então, morreram, um tem um saco cheio de dinheiro, e o outro com o saquinho lá pequenininho. E o rico disse, esse aqui é meu, eu doei muita coisa. E o pobre disse, esse aqui é meu, não tinha quase nada, então eu não doei nada. E, surpresa, diz lá o texto, né, do Evangelho, quando bota na balança, o saco pequenininho pesa muito mais valor. Muito do que o grande. Então, não é o que nós damos, é como damos. Eu já trabalhei em departamento social de casa espírita, a gente via lá, o cara botava um sapato, 1 quilo de arroz, um pedaço de macarrão, um jornal para reciclar, tudo num pacote só. Chega lá e... Será que eu gostaria de receber uma coisa desse jeito? Exatamente. Né? Essa postura de estar no lugar do outro é que ajuda nós termos o discernimento necessário para estarmos desprendidos. É você estar no lugar do outro. A empatia. Você ter esse pensamento, nós ainda somos egoístas, isso é um reconhecimento. Se eu não me conhecer, não me reconhecer, inclusive, essas deficiências, eu não vou conseguir começar a trabalhar para me melhorar. Então, eu preciso saber que isso existe, está aqui, pode vazar para a sociedade a qualquer momento, mas, uma vez que eu tenho consciência, eu vou procurar, aos poucos, ir dobrando. E dobrando isso, para tornar menos evidente, menos patente, menos importante. Então, não adianta a gente começar 2023 trazendo todas as mazelas de 2022, pensando naquilo que eu posso fazer para me melhorar, porque eu sozinho, essa andorinha voando sozinha, não fará o verão acontecer. Então, é preciso que todos possam juntos se desvestir desse pensamento egocêntrico, egoísta, e começar uma roupagem nova. Né? As boldas lá, cadê a vestimenta da bolda? Ela é construída, ela não está pronta, eu não posso abrir o armário e pegá-la. Mas eu posso costurá-la a partir do tecido que eu vou tecer, mudando as minhas ações e as minhas atitudes. E é isso que a gente espera que 2023 possa trazer. É interessante essa tua fala da andorinha, porque um dia desse eu estava ouvindo uma palestra e até o palestrante disse, né? Uma andorinha não faz verão, mas o verão começa com uma andorinha. Exatamente. Então, que seja, o exemplo, seja eu o exemplo para mostrar que estou fazendo a minha parte. É claro que com dificuldades, com deficiências naturais de espíritos, como dissemos, de terceira ordem. Mas estou fazendo, já conheço, já sei o caminho, já sei como fazer. Só não estou fazendo ainda. Sim. Mas já sei como fazer, estou me esforçando. E é isso que convoca, que convida, que conclama outras pessoas a outras andorinhas a se juntarem nesse bando, né? Senão a gente vai continuar brigando sozinho. E se, é uma palavra do Gandhi, né? Seja você a mudança que você quer no outro. Exatamente. Então, ver no mundo, né? É isso. Seja você a transformação que você quer do outro. Como está no capítulo 11, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala da questão do exemplo de Jesus como alguém caridoso e Pôncio Pilatos, alguém como sendo egoísta. Egoísta. Então, quem queremos ser, né? Aquele que lava as mãos? Eu não tenho nada a ver com não isso. Posso que fazer tem nada, não posso a fazer estatística, ótimo, né? Então, a estatística mostra o índice, por exemplo, a gente está janeiro branco, né? Sobre saúde mental. Eu não tenho nada a ver com isso, que a estatística de suicídio está grande, não é meu parente, né? Mas será que eu, como professor, como educador, como médico, posso fazer minha parte? Dentro das minhas virtudes e habilidades, eu não posso fazer a minha parte? Eu não posso conversar com alguém que queira ouvir, que precise ouvir? Né? Então, eu acho que é entender que a gente não pode, não devemos, na altura do campeonato, não somos os trabalhadores da última hora, acho que da primeira, da hora de agora. Né? Então, a gente não tem tempo para ficar lavando as mãos, vendo as estatísticas de pessoas em situações de rua. A gente não pode estar vendo estatística como crianças abandonadas. A gente não pode. Não temos tempo para isso. Não temos mais tempo para isso. Então, meus amigos, nós, nesses 4 bate-papos, nós falamos sobre equilíbrio emocional em tempo de crise. Vai o nosso agradecimento aí para Renata Xisto, né? Xisto, isso, Renata Xisto. Nós falamos de bom humor com a Ceíra Oliveira, claro, porque a pessoa mal-humorada, ela acaba criando para si uma barreira
quase que intransponível. Então, É um churume, é preciso achar o bom humor. Churume é bom. Não, mau humor é churume. Com a Júlia Tourinho, a gente falou sobre a importância de um exame desses nossos projetos. Vamos examinar para ver o que são projetos reais e o que são devaneios, né? Porque o outro fez, porque não sei aonde está fazendo, e eu gostaria de fazer quando não é possível. E agora, nós estamos encerrando com a Thaísa Moreno, claro, né? Com o convidador Valdenir Cruz. Eu explorei para caramba Valdenir nesse mês, né? E a Thaísa Moreno falando sobre egoísmo e desprendimento. E, para finalizar, primeiro, esse vídeo, né, que é gravado, vocês vão poder acessá-los depois no YouTube, né? São 4 vídeos que estão falando sobre, não dando uma receita de bolo, nem de coisa nenhuma, mas falando sobre ações que nós podemos examinar e tentar ver qual delas se encaixa em nós. Então, esperamos que tenhamos prestado o serviço que a Rádio da Fraternidade se propõe a prestar para os nossos ouvintes e que, mais uma vez, já se ouviu várias e várias vezes as mensagens, mas a sua mensagem de ano novo, Valdenir, para os nossos ouvintes, para a gente recomeçar aí com os ao vivo a partir da semana que vem, que já é fevereiro, e sua também, Thaísa. Num dos programas aí, eu falei de objetivos e falei de meta. Eu falei até do acróstico, a palavra meta, né? Como mensuração, especificação, timing, o tempo, né? E aplicabilidade. Tem que os nossos projetos desse ano novo sejam aplicáveis, né? Sejam factíveis. Porque às vezes a gente sonha, projeta coisas que não somos capazes de realizar. Isso acaba nos frustrando. E tenhamos cuidado, porque muitas vezes nós planejamos coisas muito grandes exatamente porque não queremos fazer. Então, vamos planejar aquilo que é possível ser executado. Jesus multiplica as nossas migalhas. Então, vamos fazer um pouco, mas não vamos nos limitar a doar. Vamos também nos doar junto com as nossas doações. Acho que para esse ano a gente precisa entender que nós somos a nossa melhor versão, né? Então, nós somos diferentes do que fomos no ano passado, do que outro ano, do início da pandemia. Então, estamos na hora de fazer sempre o diferencial onde quer que estejamos, né? Então, eu acho que projetar para um ano melhor, fazendo a sua parte. Como o Valdenir bem disse, se eu não posso fazer o ótimo, que eu possa fazer o meu melhor. Isso aí. E que o meu melhor, eu tenha consciência do que ele é. Isso. Se eu não sei o que é o meu melhor, que eu possa entender pelo menos o que não é bom para mim e que não é bom para o outro. Exatamente. Isso é empatia pura. E para você, amigo ouvinte, fica aí, a gente está saindo já da saudade de não estar interagindo com você nos programas ao vivo. Estaremos de retorno na semana que vem, trazendo sempre assuntos, né? O programa chama-se Movimento Espírita em Foco, então a gente traz sempre assuntos. Fugimos nesse mês do escopo do programa, que é trazer assuntos do que está movimentando esse chamado movimento espírita, o que é que está acontecendo, como está acontecendo, o que interessa a você, aonde você pode agir, aonde você pode interagir, para poder bater esse papo aqui. Mais uma vez, 1000 agradecimentos a você, Valdenir. Obrigada a você por ter estado conosco também, Thaísa. E nós desejamos, claro, né? Dizem que para o brasileiro o ano só começa depois do carnaval. Isso é mentira, tá? Vamos tirar essa peixe da nossa mente, da nossa cabeça. Nós somos trabalhadores, estamos aqui para aprender a trabalhar. Então, que nós possamos realizar essa tarefa com Jesus, porque nós somos os executores de todos os projetos para uma humanidade redimida, uma humanidade em franco processo evolutivo, para que cheguemos um dia a alcançar a paz, a felicidade e a tranquilidade que nós tanto almejamos. Um excelente final de semana para todos, saúde e paz, e até a semana que vem. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.